Teresina registrou, né? Registra, porque nós estamos ainda início do segundo semestre. Né? Terminou o primeiro semestre, início do segundo semestre. 14 casos de dengue por dia. Olha, preste bem atenção. 14 casos de dengue por dia, Vitor. É um número alarmante. É um número alarmante, Douglas. Nos últimos anos, a gente viu que o número de casos de dengue aqui no Piauí, eles cresceram bastante. Nós tivemos, por exemplo, há um ano atrás e também há 2 anos atrás, nós tivemos números de casos muito altos e que, inclusive, bateram recordes históricos. Nós tivemos também muitas pessoas mortas devido à dengue, também batendo recordes históricos da doença aqui no Piauí, aqui em Teresina. Dessa vez, a gente não está nesses números históricos, felizmente, mas mesmo assim não deixam de ser dados que, como você bem disse, são alarmantes. Aqui, Douglas, eu vou trazer até o dado aqui correto que eu tenho aqui na minha colinha. De 1º de janeiro até dia 31 de julho de 2025, Teresina confirmou 2.932 casos de dengue. E isso que dá esse número exato aí de 14 casos de dengue registrados por dia aqui no Piauí. Você imagina, assim, muitas vezes quando a gente vê esses números frios, a gente não cogita a real preocupação que aquilo está nos trazendo. Mas basta você pensar, por exemplo, na sua família. Muitas pessoas não têm 14 pessoas assim tão próximas na família. E aí você pode ter 14 pessoas por dia com esse diagnóstico aí de dengue e que, de fato, trazem esse alarme, né? De fato, trazem que esses dados são alarmantes. Como eu disse, apesar desses números serem altos, de causar essa preocupação, eles apontam, na verdade, uma queda. Porque, como eu falei que nos últimos anos nós tivemos aí números históricos aí de registrados de dengue, para esse ano, esses números apontam a queda de 38%. Ou seja, a gente conseguiu passar por esse período sem aqueles dados históricos, mas mesmo assim com números chegando a quase 3.000 casos de dengue aqui no Piauí. E Douglas, mesmo com esses números que são altos, a gente teve apenas um óbito. Claro, é uma vida que foi perdida, mas dentro desse contexto de que a dengue estava matando aí dezenas de pessoas nos últimos anos, dessa vez a gente teve um óbito aqui em Teresina, registrado aqui em Teresina e confirmado como óbito devido à dengue, números que são menores, mas que mesmo assim ainda são preocupantes, ainda são alarmantes, porque, Douglas, um ponto que sempre eu costumo destacar quando estou falando de dengue a dengue é uma doença que está diretamente ligada à cultura. Se uma cidade ela é limpa, se uma cidade cuida dos seus quintais, cuida dos seus terrenos, das suas casas, esse número de casos de dengue, com certeza, ele vai ser ínfimo. Ele vai ser um número muito baixo. Infelizmente, a gente ainda tem uma cultura muito ruim sobre isso. Cultura de descartar lixo em locais errados. Cultura de acabar não dando a devida preocupação com a sua casa, com a sua residência, com o seu quintal. Às vezes você cuida do seu quintal e o seu vizinho não cuida. E tudo isso acaba contribuindo para esses números altos aí de dengue. Mas, felizmente, Douglas, a gente está trazendo aqui números menores, ainda alarmantes, dados ainda alarmantes, mas números menores do que foi a dengue nos últimos anos aqui em Teresina, Douglas. Então, pelas informações e você que está nos acompanhando, atenção para o alerta que o Vitor trouxe com os dados, com os números, porque foi um óbito, como o Vitor disse, era para não haver nenhum, uma vida perdida, mas como houve esse óbito, podem haver vários outros. A dengue funciona de forma diferente, de acordo com o organismo de cada pessoa. Então, precisa ter cuidado. Valeu, Vitor. Um abraço. Abraço, Douglas. Até mais. Até mais.